comer lamen? Gostoso, gostoso. Tá vazio? Eita, como eu sou vidente. Eita, como eu sou vidente. Nem tinha visto nenhum carro, mas... Vou colocar o gergelim. Pra mãe. A gente não sabe ler. Mas tem como mudar o idioma. Tem o mais fácil, hein? Minha carne é açúcar. O que será que isso acontece? Não sei se foi gordura que espirrou. O papai está tendo uma crise existencial. Hey! Aqui é Pancake! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse belíssimo canal. E se você já é inscrito aqui e voltou para acompanhar esse vídeo, muito obrigada! E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Último lookinho, antes das férias acabarem. Esse daqui. Maquiagem. Inclusive, vamos fazer um desarrume-se comigo. O que vocês acharam desse último lookinho para fechar o feriado? A primeira coisa que eu fiz foi tirar a minha roupa tá ali, a roupa que eu saí. Coloquei minha roupinha de sempre, né? O meu pijaminha de sempre. Essa roupa falta andar sozinha, sem mim, porque eu uso bastante essa calça. Vamos pro resto. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia de volta a trabalhar. E é isso. Eu sei que os horários que aparecem nesse vídeo podem parecer um pouco malucos e confusos. Afinal, é de manhã, eu tô falando que eu vou trabalhar, mas não tô trabalhando. Mas é porque eu tô na minha semana de Yakin nesse vídeo, ou seja, a semana em que eu trabalho durante a noite. Então eu aproveito pra fazer as coisas, as minhas coisas e descansar durante o dia mesmo. E sim, eu tô narrando esse vídeo no domingo à noite. Ou seja, vou entrar de novo pra trabalhar durante o dia no serviço.
Sabem quando vocês acordam com uma vontade de um docinho? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu olhei pro sorvete de baunilha dentro do meu freezer, pra calda de caramelo e pra geleia de morango. E, meu Deus, que delícia. É sério, só experimentem. Sorvete de baunilha com muita geleia de morango. É surpreendentemente gostoso. Cara, o meu chaveiro de pelúcia de patinho agiota arrebentou. Não acredito, meu fiel escudeiro me abandonou. Inclusive, agora são 7h38 da manhã, acabei de chegar em casa do serviço. E é isto. Um churrasquinho que a gente fez durante as férias pra almoçar. Eu tinha recém chegado do trabalho, eu acho que eu mereço. Sim, eu estava com essa cara amassadíssima porque eu tinha literalmente acabado de acordar. E eu não tava com muita fome também no dia, então, pra não dizer que eu saí sem comer, eu comi uma maçã. Eu particularmente não gosto de trabalhar à noite. Não é meu turno preferido, eu realmente prefiro trabalhar apenas durante o dia, mas como é um serviço tranquilo e durante a noite tem o adicional do Yakin, se você ganha muito mais, e tem muito menos chefes, e mais uma vez, claro que isso depende de fábrica para fábrica, mas ainda assim eu não gosto muito, mas eu trabalho porque eu preciso trabalhar, né? Sou uma pessoa adulta, funcional, eu tenho que ser uma pessoa adulta, funcional e responsável. Mas não era isso que eu queria falar pra vocês. Eu tinha recém-chegado e acho que dá pra ver que eu tô meio grog ainda de cansaço. O cérebro tava em Nárnia. Mas eu queria comprar uma coisinha na loja de conveniência diferente pra comer e aproveitar e levar a Rafa pra escola dela, pra ela levar um trabalho que ela tinha que fazer durante as férias. Então eu já matei 2 coelhos com uma cajadada só. Mas deixa eu contar uma fofoquinha também que aconteceu de uma coisa que me ocorreu durante a volta do serviço. Basicamente, eu tava falando com uma pessoa de outra nacionalidade dentro do Sogei, ou do transporte, né? Mas aqui a gente fala Sogei no Japão. E essa pessoa de outra nacionalidade arranhava algumas poucas palavras com muito sotaque em português, mas ainda assim arranhava. E aí a gente tava numa conversa meio descontraída sobre o que a gente fazia quando chegava em casa, se a gente conseguia dormir direito, ou quão cansativo era trabalhar durante a noite. E aí essa pessoa comentou que quando ela chegava em casa, né, nas palavras dela, Gohan tabetei pai, demo watashi chichaisho. Basicamente ela disse que quando ela chegava em casa, ela chegava varada de fome e que ela comia bastante. E no caso de chichai, significa pequeno em japonês, mas no sentido que ela tava falando, era no sentido de magra, ela continua magra. E aí ela falou em português, com muito sotaque, claro, que ela continuava com 56 quilos. E aí ela direcionou essa pergunta pra mim. Ah, quantos quilos você pesa? E como eu achei que era uma conversa descontraída, não tinha nenhum tom estranho anteriormente, eu respondi, 61 quilos. Essa pessoa falou, sugoi? Anata wa gohan tabetei pai, né? Choto omoi. Choto omoi significa um pouco pesada. Ou seja, essa pessoa me chamou de gorda na cara dura? Sim! E o problema pra mim não é nem a palavra gorda, sabe? É o fato da gente não ter intimidade suficiente pra zoar desse jeito e que nem entre as minhas amigas mais próximas a gente se zoa desse jeito ou fala do corpo da outra desse jeito, sabe? Pra mim foi muito estranho.
Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim almoçar / jantar. Eu comprei esse ramen aqui de combine mesmo. E é um ramen normal. O legal é que você não precisa pôr água nele, não precisa ferver água. Você literalmente coloca dentro do micro-ondas e vocês vão ver a mágica. E aí eu comprei esses ovos cozidos aqui, que eu acho eles uma delícia. E como prometido, não precisou ferver água. Eu já mordi, inclusive. Não precisou. É gostoso. E eu quero finalizar esse vídeo aqui com uma leve crise existencial que eu tive. Mas brincadeiras à parte, eu tava conversando com uma prima minha, hoje inclusive, o quão solitário eu achei, no início da minha vida adulta, o Japão, o país em si. Além de ser um país bem etarista, e isso ninguém pode negar, porque dependendo de uma certa idade que você chega, as empresas, as fábricas já não querem te aceitar. E quando te aceitam, o serviço às vezes não é lá grandes coisas. Às vezes o que resta são serviços horríveis. E a aposentadoria, claro que eu não tô dizendo que isso é um problema único e exclusivo do Japão, mas a aposentadoria também não é lá grandes coisas. E eu acho que em alguns casos nem oferece um conforto maior. Mas eu não tô falando nem só no sentido dos idosos, porque tem uma senhorinha que vira e mexe a gente conversa, ela é super simpática, fofinha, ela fica super feliz quando a gente vê ela, porque ela diz que é impressionante. As pessoas ignoram a existência das pessoas mais velhas aqui. É claro que dependendo da pessoa, a gente entende o afastamento, mas essa senhorinha falou que é no geral. As pessoas costumam ignorar os mais idosos. Ignorar que eles também fazem parte da sociedade e que ela falou que é meio solitário às vezes chegar na cidade nesse país. E eu estranhei muito no começo porque eu sou estrangeira e a nossa forma de demonstrar afeto, carinho com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que são importantes pra gente, é muito mais evidente, publicamente falando, e é diferente. Nós somos mais calorosos, mais carinhosos, a gente gosta de abraço, de beijo, e é uma cultura completamente diferente aqui no Japão, sabe? Às vezes as pessoas te cumprimentam, às vezes não é nem com um aperto de mão, às vezes é só com uma reverência mesmo. Ah, Noda-san. A gente chama a pessoa pelo apelido. Aqui não tem isso, você só chama alguém pelo apelido quando ele é muito íntima de você, sabe? Você não vê pessoas na rua, por exemplo, falando a palavra anata, você. Porque dizem que é só com casal, e casal que é realmente muito, muito, muito conectado. Você não vê casais demonstrando afeto em público, no mínimo uma mãozinha dada, mas até isso é raro. E eu sei que isso varia de cultura para cultura, o Japão é um país com uma cultura completamente diferente do Brasil. E eu não tô criticando isso, eu acho a cultura deles muito, muito, assim, invejável. Claro, em alguns aspectos. A maioria dos japoneses que eu trombei na vida foram super educados comigo e tudo mais. A educação de muitos deles é realmente invejável. Mas é um país como qualquer outro, gente. E sim, eu achei um país um pouco solitário, um pouco frio no começo. Mas com o tempo você se acostuma. Só que eu tava tendo essa crise existencial com a minha prima. A gente tava tendo essa crise existencial porque a gente não percebe que é só entre os mais idosos, entre os mais jovens também. E claro que, obviamente, mais uma vez, por uma questão cultural e por uma questão de rotina. Às vezes as pessoas estão tão concentradas e focadas em trabalho, trabalho, trabalho e obter sucesso na vida, obter uma condição financeira estável, que o ciclo sociável às vezes fica meio
quebrado, entre aspas, porque o ser humano é um animal muito sociável. Esse foi um dos aspectos da gente ter sobrevivido. É biológico, a gente precisa estar entre outras pessoas, senão a gente adoece. E às vezes eu sinto que as pessoas aqui no Japão trabalham tanto que acabam se esgotando emocional e psicologicamente. Fisicamente, você descansa, você vai ao médico, você se medica. Mas e quando você se esgota emocional e psicologicamente? Foi isso, a crise existencial que eu coloquei em você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de compiladinhos de coisas que foram acontecendo ao longo da minha semana. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!